Mateus capítulo 2, verso 1. Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado, e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. E disseram-lhe: em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. Entrando na casa, eles viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho, para que não retornassem para Herodes, eles partiram para sua terra por outro caminho. Hoje à noite eu gostaria de pregar uma mensagem que eu intitulei assim: as personagens presentes no terceiro Natal. As personagens presentes no terceiro Natal. Geralmente quando se vê uma cena do Natal, aí Jesus está na manjedoura, e aí José, Maria, tem também os pastores, né? Os animais lá, e tem também os três homens conhecidos como os magos. A Bíblia King James os chamam de homens sábios, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, para que entendamos por que eles são chamados de homens sábios e não meramente os magos, tá? Mas em primeiro lugar, a gente tem que identificar o tempo da passagem. Quando é que aconteceu? Olha, verso 1 diz: ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia. Ele nasceu em Belém, assim como foi profetizado. E quando esses homens sábios chegaram do Oriente, eles não chegaram no primeiro Natal. Primeiro Natal, no caso, seria o quê? Seria, né, segundo o pensamento do mundo, a judeu, né? Aí, ele, no caso, nasceu no primeiro Natal, tá? Então, o primeiro aniversário dele seria o quê? O segundo Natal. E quando ele fez 2 anos, os 2 anos, ou seja, o segundo aniversário dele, no caso, seria o quê? Terceiro Natal. Você está comigo? Está entendendo? Terceiro Natal. No caso, seria no segundo aniversário do Senhor Jesus. Licença. Então, mas por que eu intitulei a mensagem como o terceiro Natal? Ou seja, as personagens presentes no terceiro Natal. Porque olha o verso 11. A Bíblia diz que quando os homens sábios entrando na casa, eles viram o quê? O bebezinho? O neném? Não, eles viram o menino com Maria, sua mãe. Outra coisa, eles entraram onde?
na casa. José e Maria, eles estavam com uma casa. Jesus, como menino, estava morando junto com seus pais nessa casa. Já passou um tempo. Lembrando o que já lemos também, olha, verso 3. Ouvindo essas coisas, o rei Herodes ficou preocupado. Que coisas? Quais novas? Esses homens sábios chegaram e eles perguntaram, né? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então, isso aí perturbou o rei Herodes e ele acaba perguntando, olha verso 4, para os sacerdotes e escribas do povo, o povo sendo Israel, os israelitas. Ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. E disseram-lhe em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. Então ele vai falando, eles vão explicando para ele um pouco sobre a profecia. Eles erraram, nós vamos ver isso daqui a pouco, o grande erro deles nessa explicação. Mas daí olha verso 7. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo. Ele queria saber onde iria nascer esse que eles estavam chamando de o quê? O rei dos judeus. E outra coisa, quando? Quando vai acontecer isso? Ele é rei. Quando vai nascer esse outro rei? Ele é rei. Ele é um rei romano dominando a terra de Israel aí. E obviamente, se está para nascer um outro rei, ele está preocupado. Então, ele pergunta sobre o tempo. E daí, agora adiantando na história, verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, em todas as suas fronteiras, olha, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. Então, ele conversando com os homens sábios que vieram do Oriente, ele entendeu que, parece que já aconteceu o nascimento desse rei, já passou mais ou menos o quê? Uns 2 anos. Então, quando ele foi, porque ele não descobriu quem que era, ele falou, quando ele decretou uma matança contra esses meninos judeus, ele decretou que todo menino de 2 anos para baixo teria que morrer. Por quê? Pelo cálculo já deu uns 2 anos, gente. Então, esse aqui não é o primeiro Natal. Os eventos que nos encontramos aqui não aconteceram no primeiro Natal. Eles aconteceram quando? Por volta do 3º Natal. E é interessante aqui quem nos encontramos nessa história. Em primeiro lugar, nos encontramos o governador poderoso. Homem com poder. E não há homem qualquer nesse mundo que não goste de poder. O homem, ele gosta de poder, ele gosta de autoridade, ele gosta de estar acima dos outros. Esse Herodes, gente, ele era rei, então ele tinha riqueza, até um certo ponto ele tinha o que? Fama, foi conhecido. O homem, por uma palavra, mandava e acontecia. Mas eu quero que você entenda uma coisa, perceba uma coisa, olha aqui. Esse rei se preocupou com essa questão do nascimento de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E não somente o nascimento, mas obviamente o fruto disso, a presença desse rei. A presença de Jesus já incomodou esse homem, deixou esse homem inquieto. E olha, a presença de Jesus até os dias de hoje deixam gente inquieto, viu? Há muita gente inquieta por causa dessa possível presença de Jesus na sua vida. O ser humano já se acha dono de sua própria vida. Até que acontecer uma pandemia, assim como aconteceu, já não passou muito tempo, tivemos essa pandemia no mundo inteiro, e a gente viu o ser humano correndo, procurando o quê? Procurando ajuda, esperança, cura. O povo com medo, por quê? Porque, olha, uma pequena doença, já podia, não somente podia, mas acabou matando muita gente.
O homem ele se acha capaz, ele se acha poderoso, até que o médico dizer o quê? É câncer. É isso, é aquilo. Sabe, hoje à noite, você, poderíamos morrer. Amém? Eu não tenho nenhuma promessa, nem certeza que eu vou amanhecer amanhã. E nem você. Dessa igreja para casa, pode acontecer um acidente e eu morrer. Hoje à noite, no meu sono, poderia chegar a morrer. Eu estou com 41 anos. Se eu tiver um infarto agora, rapaz, já era. O coração ainda está jovem, né? Apesar que o corpo não se sente tão jovem mais. Mas infarto nessa idade, já estou lá no céu, gente. Cheguei antes de você. É a realidade, gente. A realidade é que você poderia morrer hoje à noite. E você pode achar que você é o rei, que você é o dono de sua vida. Mas, e a morte? E o seu futuro? A sua eternidade? Esse rei, ele ficou preocupado ao ouvir sobre as notícias desse rei que havia de vir, que segundo esses, na verdade, já tinha nascido. Aí ele ficou preocupado, porque ele não queria o nome dele. Olha, eu falo para você, a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida é você perder o trono seu. Perder esse trono para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver no final da mensagem, por quê? Por quê? Porque é uma maravilha você sair do trono de sua vida. Você entregar o trono de sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Mas esse homem, como muitos, ele ficou preocupado. Ele foi estudar e ver se tinha meios dele, assim, escapar disso, ou até dar um fim nesse, o rei que tinha nascido. Nisso a gente vê que ele fez uma coisa horrível. Como já li, verso 16, ele deu a ordem de matar, meninos de 2 anos para baixo, todos eles, se eram hebreus, vão matar eles, gente. Sabe o que acontece? O homem acaba fazendo essas besteiras, essas coisas até perversas, isso para fugir do quê? Fugir da presença do Senhor Jesus Cristo. A presença do Senhor Jesus Cristo realmente incomoda o ser humano, porque Ele quer ser dono de sua vida. Gente, nós não conseguimos ser dono de nossa vida. Amém. Se você tentar controlar toda a área de sua vida, você não vai conseguir. Eu não sei como uma pessoa com 40 anos não consegue entender isso. Gente, 40 anos já é tempo suficiente para você entender uma coisa. Você não controla as circunstâncias. Por mais que você trabalhe, por mais que você se esforça, as circunstâncias estão fora do seu controle. Quem está no poder? Deus. Nós somos meros pecadores. Esse Herodes, ele acaba morrendo, verso 19, por favor, 2:19. Mas tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu. Quando ele morreu, foi a melhor coisa que aconteceu na vida de José e Maria e Jesus Cristo. Porque eles podiam viver o quê? Em paz. Será que sua morte vai ser isso para alguém? Por causa da sua má influência? Por causa da sua vida pecaminosa? Será que na verdade a melhor coisa que podia acontecer é você morrer? Pastor, que isso? Está pregando suicídio? Não, estou pregando o seguinte: nós somos pecadores. Não somos donos de nossa vida. E na verdade nós não vamos espalhando o bem. O pecador por si vai espalhando o quê? O seu pecado. A melhor pessoa que você conhece faz isso. Por natureza somos pecadores e por natureza no nosso coração, sabe que existe aquela vontade própria de eu estar na frente do outro, eu estar melhor que o outro. Até as pessoas que são muito de dar caridade, essas coisas, sabe que a pessoa está pensando, vou dar caridade aqui porque vou ganhar o céu lá, é uma troca de favores. Deus, está vendo o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu entrar. Tem somente um problema, pecador.
tem somente um problema, pecadora. Seus pecados é o grande problema. E nada que se faz vai apagar ou pagar por seus pecados. É só Jesus que pagou. E esse governador poderoso, com todo o seu poder, ele morreu e Jesus continuou. Jesus viveu até morrer pelos pecados e ressuscitou. Nostradamus, ele falou o quê? Ele falou que virá o dia que ninguém ia falar mais da Bíblia. Nostradamus já há muito tempo que morreu. E não somente eu, mas muitos estão pregando desse livro que ele odiou. Amém. Os Beatles falaram, nós vamos ser mais famosos que Jesus Cristo. Capaz. Só nesse inário que você tem aí, eu deixei o meu no banco, tem mais de 500 hinos. Cânticos, gente. Falando de uma pessoa só. De quem? De Jesus Cristo. Eu garanto para você que você não vai encontrar nem um terço, nem um quarto, gente, desse número de cânticos que falam dos Beatles. Amém? E não vai encontrar nem um terço de gente que já, por toda essa história, já seguiram ao Senhor Jesus, esses que já seguiram os Beatles, o número é muito diferente um do outro. Os Beatles, eles, alguns já morreram, outros estão com um pé já no buraco. E Jesus e o Evangelho de Cristo ainda vai dando esperança e vida para o povo. Amém. Graças a Deus pela vida que nós recebemos no Senhor Jesus Cristo. O governador poderoso, ele teve esse medo. Aí ele foi se aconselhar com quem? É interessante porque agora nós já encontramos as outras pessoas, personagens nessa história. E no caso, um grupo. Olha por favor no verso 4. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. Então ele ajuntou o quê? Ele ajuntou os líderes religiosos desse povo. Vamos ajuntar os sacerdotes. Vamos ajuntar os escribas, esses que conhecem a palavra de Deus. E sabe o que eles fizeram? Eles fizeram com ele o que os líderes religiosos estão fazendo até os dias de hoje, gente. Eles mentiram. Eles contaram uma verdade parcial. E é isso que o líder religioso faz até hoje. Conta uma verdade parcial. Se é verdade parcial, quer dizer que é o quê? É mentira. Ou é verdade ou não é. Olha aqui, por favor, verso 6. Eles citaram a profecia. E tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel. Eles citaram a passagem e assim disseram: e tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá. Vamos fazer uma comparação? Vamos verificar que é realmente o que a palavra de Deus, o que a profecia diz. Porque não importa que um líder religioso fala, não importa o que ele diz, o que importa é o que está escrito. E o povo não quer verificar o que está escrito. Vai acreditando na fala de um pastor, pastora, um bispo, bispa, um padre, mas não verifica se é isso que está escrito. O que está escrito? Guarde Mateus 2, por favor. Olha Miqueias capítulo 5. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus, a verdade que liberta. Miqueias 5, olha por favor verso 2. Miqueias 5, 2. Mas tu, Belém, Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá. Você viu? Você viu o que a palavra de Deus diz? A profecia original diz o quê? Mas tu, Belém, Efrata,
embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. O texto diz, embora sejais pequena entre os milhares. Quando os escribas citaram a passagem, quando os sacerdotes citaram as passagens, eles mudaram uma parte. O que foi? Olha o que diz em Mateus 2,6. Assim, repetindo o que eles falaram. E tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá. Mudou? Não és a menor. Lá no Velho Testamento falou, falou, embora sejais pequena. Sabe, quando você vê essa mudança que eles fizeram na citação, pode-se entender a motivação desses. O que foi? É que eles estavam sob o quê? A autoridade romana. Sob a autoridade desse rei que eles não queriam para eles. E quando ele falou, onde está na sua profecia aí, no teu livro aí, que fala sobre esse homem? Aí eles foram lá, sabiam porque eles eram escribas, estudaram a Bíblia. Aí eles olharam lá e viram lá que a palavra de Deus diz o quê? Embora sejais pequena entre os milhares de Judá. Mas se a gente falar isso para ele, vai aparecer fraco. Nós vamos aparecer o que? Fracos, e até a profecia é fraca. Que um governador vem de uma cidade pequenininha aí, de Belém. Que isso? Ele vai rir na nossa cara. Ele não vai acreditar em nada que nós vamos falar. Então vamos ajudar Deus. Vamos assim fazer uma pequena mudança aqui e falar, como eles disseram, eles falaram aqui, citando, não és a menor entre as capitais de Judá. É uma cidade, uma cidade boa, não uma das menores que o governador virá. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus já decretou que de uma cidade pequena, insignificante, Jesus ia nascer naquela cidade como uma pessoa humilde, como uma pessoa pobre. O pai dele era mero carpinteiro, gente, não ganhava muito, não. Uma família humilde, e de uma cidade humilde, uma cidade pequenininha, que assim, Deus ia nascer em carne, e desse aí se virá o que? O grande rei dos reis. Porque é isso que Deus faz. Ele trabalha com aquilo que é nada. Ele trabalha com aquilo que é humilde. Ele trabalha com aquilo que é pequeno. Deus está nem aí em agradar você com a aparência. Amém? Ele não se importa em me agradar em aparência. Sabe o que vai acontecer com todo esse mundo que você está vendo hoje? Com todo o seu poder, toda a sua tecnologia. Deus vai acabar com tudo isso. Jesus Cristo vai voltar. E ainda bem que Ele vai voltar, porque se você ainda não parou para discernir isso, olha gente, a tecnologia que o homem tem hoje não tem o ajudado em questão dele se aproximar mais a Deus. Mas infelizmente, com todas as suas invenções, seus dispositivos, sua tecnologia, ele vai se afastando de Deus, ao invés de se aproximar a Deus. Mas sabe, essa história que vem de um livro que o mundo considera como, esse livro aí é só para as mulheres e crianças. Quer apostar? Você quer apostar que é só para a mulher, só para a criança? É só para o fraco? Vamos ver. O dia que você está lá perante seu Deus, você não precisa acreditar em mim, nem ouvir a minha voz. Mas eu te falo, se esse livro é verdade, e você não se submeter a ele, o seu fim vai ser o julgamento de Deus contra os seus pecados. E eu não estou aqui para me exaltar e falar que eu sou alguém que eu não sou. Eu sou um mero pecador. Mas eu já fui salvo pela graça de Cristo. Já me submeti a esse livro e tento me submeter
ter a vontade de Deus. Eu não quero ser como esses escribas. E não somente esses da antiguidade, do tempo passado, mas você sabe que até os dias de hoje, como o pastor Rafael mostrou muito bem, tem esses nos dias de hoje que vão corrompendo a Bíblia, assim criando várias versões e vendendo, sabe por quê? Porque o homem corre atrás do dinheiro. E o amor ao dinheiro é o quê? É o quê? É a raiz de todos os males. O dinheiro, o amor ao dinheiro está por trás disso. Esses homens escribas, esses religiosos, eles, por um estudo aqui, nós os identificamos como que mentirosos. E isso não é novidade, como já disse. Olha rapidamente Apocalipse capítulo 2. O homem pode ser um homem que tem pós-graduação, pode ter doutorado. Ele pode ser um homem, humanamente falando, inteligente. Pode ser bonitão. Pode se vestir bem. E pode ser o quê? Pode ter um PR na frente do nome dele. Ou qualquer outro título. Mas esse homem, com tudo isso, sabe o que ele poderia ser? Mentiroso. Se aquilo que ele fala e vive não combina com a palavra de Deus. Apocalipse 2. Apocalipse 2. Verso 1, o anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. É o Senhor Jesus, é o meu Salvador, amém? Esse que é muito mais importante do que o Donald Trump, é muito mais importante que o Putin, é muito mais importante desses governadores do mundo, é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Pastor Mateus, você votou em quem? Eu voto no Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Porque só Ele é perfeito. Só Ele é digno. Apocalipse 2 aqui, ele fala, verso 2, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos. A palavra de Deus falou isso. De uma igreja que foi olhando, folhando a Bíblia e vendo por aquilo que está escrito, que esses aí estavam falando o quê? Mentira. Não tem a lei? Não tem a lei? A lei humana sempre tem suas brechas. Sempre tem uma aqui que você pode usar para contradizer outra, e é só achar um juiz que concorda com o advogado para ganhar o caso. Essa lei aqui é uma só, e ela é perfeita. E é por isso que os homens poderosos, ou pelo menos aqueles que se acham poderosos, donos de sua vida, têm medo da presença de Jesus. É por isso que os escribas, esses líderes religiosos que gostam de dominar o povo, e não somente dominar do povo, mas olha aqui Lucas 20, eles gostam de viver do povo. Lucas 20, Lucas 20, 47, perdão. Lucas 20, 47. Começando no 45. Então, ouvindo-o todo o povo, ele disse aos seus discípulos: cuidado com os escribas, que querem andar com vestes compridas, e amam saudações nos mercados, e os principais assentos nas sinagogas, e os principais lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, e por aparência fazem longas orações, estes receberão maior condenação. Eles trabalham em cima da aparência, enganando você, para você achar que eles são alguma coisa, que eles se importam com você, ao invés de falar o quê? E pregar o quê para você? A pura palavra de Deus. Tem que tomar cuidado quando a ênfase está onde? Na aparência. A aparência engana. Pensa bem, João Batista, gente, que homem. O homem que Deus escolheu para ser o quê? O profeta, que veio uns 6 meses antes de Cristo, pregando e assim preparando o caminho dele. Que tipo de homem que era? Barbudo. Que tipo de homem? Ele usava peles de animais como roupa, com um cinturão de couro.
Ele morava onde? No deserto. Comia o quê? Mel silvestre e gafanhotos. Era quem? Era o profeta que Deus escolheu para ir adiante de seu filho, Jesus, preparando o caminho. Homem esquisito. Deus fez isso de propósito. Deus é Deus, Ele sabe de tudo. Ele faz esses tipos de coisas. Sabe como Ele faz? Ele apresenta a verdade para você no meio de uma aparência que não é agradável à carne. Por isso as igrejas de hoje trabalham em cima do quê? Aparência. Você vai lá, tem um palco bonito. Tem luzes de várias cores. Rapaz, tem uma máquina lá que solta fumaça. Tem qualquer tipo de instrumento lá. Até o pastor, ele é bonitão. Usa uma camisa uns 2 tamanhos menor que ele deveria usar. Ele é musculoso. Né? Anda de calça apertada também. Aí, de tênis, ele é legal. E ele fala assim, nem usa o púlpito, não vamos usar púlpito, mas agora é moderno, vamos usar assim. Coloca um estante lá, coloca um pod lá, coloca um microfone, já é isso que eu preciso. Aí ele fala assim, lindos, lindas, estou animado com algo que eu li na Bíblia. Eu me emocionei com isso. E você vai engolindo. Trabalhe em cima do que você quer ouvir. Muitas das vezes. De vez em quando vai ter uma coisa aí, ou outra. A verdade, ela é pura e ela não usa uma traje enganosa. Ela é aquilo que você vê. Mas a mentira, ela está tudo embrulhado como presente lindo, que assim, deixa a pessoa iludida. Que eu ganhei. O que você ganhou? Tomara que não seja igual acontece lá nos Estados Unidos. Não sei se acontece isso aqui. Tem uns meninos lá que catam um coco lá do cachorro, coloca num sacolinho aí, enfeita, embrulha, deixa bonitinho. Vai lá na casa da pessoa, né? Na porta da pessoa, toca a campainha ou bate na porta. Aí eles vão, a hora que chega alguém, eles escuta a pessoa chegando lá, aí eles fogem. Aí a pessoa abre lá, vê, às vezes é uma caixa ou saco, alguma coisa. Vem, pega, abre, e o quê? Não é nada gostoso. Eles olhando lá, acharam que isso aí, alguém me deixou um presente. O presente foi deixado. Mas não é nada que você vai querer comer ou utilizar na sua casa. Acontece que muitas vezes as pregações lá fora são isso mesmo. É a aparência. E aí a pessoa vai mudando a palavra de Deus, corrompendo a palavra de Deus. Se você não utilizar o discernimento espiritual, você acaba comprando aquela mentira e aí vivendo o quê? Uma vida de aparência. E os homens podem até ficar impressionados, mas o que eu penso, o que fulano pensa, não importa. É Deus que vê o coração. E sabe o que Deus tem? Ele tem um livro com as palavras dele e falou, aqui, essas são as palavras da vida. E aqui, é uma bênção saber, é uma maravilha saber que eu posso resolver os problemas do meu casamento aqui com Deus. Eu posso criar meu filho aqui nessa palavra de Deus. Esse ano nosso filho mudou-se até para outro país de origem. Não foi fácil, não tem sido fácil. Mas graças a Deus, ele levou a palavra de Deus com ele. E eu sei que ele está com o Espírito Santo o guiando. Não que ele tenha tomado todas as decisões perfeitas, corretas. Ele está na luta, está lá, crescendo. Mas que paz eu tenho no coração, que paz que a minha esposa tem, sabendo que ele está seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Os jovens procuram uma causa nesse mundo, né?
Tem uns que estão lutando para salvar esse mundo, salvar o ambiente. Gente, que luta vã. É vã mesmo. Esse mundo é perverso, sobe a maldição do pecado. É uma luta vã. Eles vão lutando para, vamos então fazer o seguinte, vamos acabar com todo tipo de racismo. Você quer acabar com o racismo? Aceita o Senhor Jesus Cristo. Se torna filho de Deus, amém? Aí, sabe o que você é para mim hoje à noite? Irmão, amém? Eu não me importa de onde você veio, qual país, como sua família chegou aqui no Brasil. Todos nós sabemos que somos. É verdade. Vira-lata, gente. Amém. Na minha árvore, da minha genealogia lá, não sei nem o que tem. Tem um pouco de tudo. Eu não sou de raça, não. Sou vira-lata. E você também. Ninguém é puro. Essa ideia lá do Hitler, muita coisa engraçado quando você estuda o Hitler lá. Ele assim, queria uma raça assim, uma raça pura, disse ele, né? De cabelo loiro. O rapaz era de cabelo escuro. Os olhos azuis. O rapaz tinha olhos escuros. Homem alto, ele era baixinho. Tudo que ele falava da raça pura era contrário a ele. Não sei porque o povo que seguia ele não percebeu isso. A raça pura, alto, loiro, olhos azuis. O Hitler. Não sei, mas parece que o senhor não combina com esse perfil aí que está inventando. É o que? Engano. Eu engano o povo. Irmãos, nós somos o quê? Nada. Mas graças a Deus, pela graça de Deus, podemos ser os filhos de Deus. Você pode entrar no santuário celestial perante seu Deus e aí falar com Ele, agradecer a Ele, pedir sabedoria, pedir revelação em questão de sua vida, o que Ele queira para você. Você pode viver uma vida pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Esses que são os líderes religiosos, que são na verdade mentirosos, eles não têm isso. Eles fazem da religião o quê? Mercadoria. Amém? É por isso que todas as suas igrejas têm o mesmo nome. Você já percebeu isso? É uma franquia, gente. Você não vê isso na Bíblia. Na Bíblia você vê o quê? A igreja lá de Éfeso, a igreja lá de Colossenses, a igreja de Corinto. Não é para todo mundo ter o mesmo nome. Amém? Para todo mundo ter a mesma doutrina. Amém? Somos diferentes, Deus usa nós assim. Os líderes religiosos são mentirosos. Em terceiro lugar, nós encontramos uns estrangeiros aqui. Olha verso 1, capítulo 2, 1. Eis que alguns homens sábios, a maioria das vezes, as Bíblias falam magos. Isso aí vem da tradição católica, magos. Eu prometo para você que esses homens não usaram astrologia ou magia para poder discernir e calcular o tempo que o Senhor Jesus ia nascer. Não era nem porque eles estavam assim estudando lá os céus que eles procuraram a estrela dele. Sabe por que eles sabiam da estrela? E como eles conseguiram calcular o tempo? Desculpa. Quer ver? Olha Números 24. Números 24. Números 24. Verso 17. Números 24, 17. Eu o verei, mas não agora. Eu o contemplarei, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e ferirá as regiões. O que diz aqui? Virá uma estrela de Jacó, um cetro. Sabe quem tem cetro? O rei. Esse aí
a terra onde o Balaão deu essa profecia, se você está em Jerusalém, é para o Oriente. Esses vieram de onde? Esses homens sábios vieram de onde? A palavra de Deus diz que eles vieram do Oriente a Jerusalém. Eles tiveram acesso a essa profecia de Números 24. E mais, olha Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Falei 2, errei. Perdão. É 9:2. Daniel 9:2. Daniel 9:2 diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. Daniel foi estudando, descobriu que o cativeiro ia ser o quê? 70 anos. Como é que ele chegou a essa conclusão? Daniel, estudando o livro de Jeremias, as profecias dele. Agora presta atenção, Daniel 9. Daniel, essas profecias já estavam feitas quando esses homens sábios fizeram sua viagem. Eles tinham acesso a essas profecias. Olha Daniel 9, verso 25. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão o quê? 7 semanas e 62 semanas. A rua será construída novamente, o muro, mesmo em tempos tenebrosos. Olha, saiba, porquanto entenda, que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, já tem um ponto de começo. Quando o rei Ciro deu o decreto para fazer o quê? Sair, como diz aqui, o mandamento de restaurar e construir Jerusalém. Até quem? Messias. Quem é o Messias? Jesus. Aí você pega as semanas aqui, são 69 semanas. Cada semana tem o quê? 7 dias. Calculem. Cada dia como se fosse um ano. É 483 anos. Sabe o que se faz? Entre o mandamento até o nascimento de Jesus é perfeito. Alinha perfeitamente as profecias. Então esses homens aí calculando, eles erraram 2 anos. Errar só 2 anos é pouca coisa. Eu acredito que foi até a mão de Deus para que eles chegassem um pouco mais tarde. Eles foram pela matemática, pela profecia, nada de magia, nada de assim, pela astrologia, assim, procurando saber as estrelas aí, o que está escrito lá. Não tinha nada disso, ciência humana. Era a palavra de Deus. Calcularam e chegaram na conclusão. Chegaram 2 anos atrasados, mas chegaram no tempo. Como esses homens se tornaram tão sábios? Por estudar a palavra de Deus. E esses homens, eles fizeram isso para si mesmos. Pelos presentes, olha o verso 11, voltando a Mateus 2, pelo verso 11, ouro, incenso, mirra, 3 presentes. Então, nós adivinhamos que tinha o quê? 3. Mas a Bíblia não fala que tinha somente 3. A Bíblia fala que tinha homens sábios. Se fossem somente 3, é interessante, porque das raças, agora falando das raças, há 3 raças principais. No caso, todas elas seriam representadas aqui. Então é bem provável que foi assim. Eles chegaram lá e fizeram o quê? Olha o versículo 11, por favor. E entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe. Então, gente, eles chegaram lá naquela casa, depois daquela longa viagem, vindo lá do rio Eufrates, descendo até Jerusalém. Fizeram lá a viagem, é o 3º Natal, chegou lá e Maria estava presente.
Mas olha o que a Bíblia diz. Verso 11 de novo. Entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, eles fizeram o quê? Ou adoraram. Maria estava lá, com Jesus de 2 aninhos, e eles se prostraram, adoraram a quem? Veneraram a quem? Eles eram devotos de quem? Ou adoraram. Mas ofertaram-lhe dádivas. Essas dádivas foram ofertadas a quem? E aí, é singular. Volta ao artigo. Quem que é? É Jesus Cristo. No caso, o pronome. Voltaram para Jesus. Eles se prostraram, adoraram o Senhor Jesus e deram presente a Ele. Esses homens eram sábios, sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, eles estimaram a palavra de Deus. Estudaram a palavra de Deus. E nisso também, através disso, na verdade, eles adoraram ao Senhor Jesus Cristo. Eu não encontro satisfação maior do que dedicar tempo na palavra de Deus, o Senhor falando comigo. Eu vejo o que está acontecendo nos Estados Unidos, meu país. A quantidade de corrupção. Mas agora é o Trump. Agora são os republicanos, você está enganado? Já, mesmo antes dele tomar posse, ele já está brigando com o partido dele. Você achava que seria diferente? Toma cuidado em confiar nos homens. O melhor presidente que os Estados Unidos já teve nos tempos modernos, Ronald Reagan. Sabe o que aconteceu durante a presidência dele? Você deveria estudar. Ele foi um presidente conservador. E em muitas coisas pode-se entender que ajudou o país. Mas enquanto ele estava, assim, pela aparência ajudando, foi o primeiro presidente norte-americano de permitir um embaixador do Vaticano receber ele na Casa Branca. Você fala, mas o que tem? Você não conhece, então, a história da Igreja Católica. Nem o propósito dessa religião, que também é um Estado. Mas sabe o que aconteceu também durante a presidência dele? Muitas drogas entraram no país. Mesmo ele sabendo. E ele fechou os olhos, como muitas vezes os políticos fazem, porque ele tinha que fazer isso aqui, ele queria fazer isso. E aí tinha muita pressão contra ele em questão de homens poderosos que tinham dinheiro, que estava pressionando-o para fechar os olhos e olhar para o outro canto. E ele fez isso. E milhares de jovens norte-americanos morreram. E não foi um presidente democrático que fez isso. Foi o republicano. Os aviões desceram onde? Pertinho da cidade onde meu pai pastoreia hoje em dia. Mena, Arkansas. Já fui lá, já preguei numa igreja pequena lá. É uma cidadezinha. Tinha um aeroporto lá que descia lá. O governo sabendo. Entrando cocaína. Entrando as drogas. Reagan! Ele vai salvar o país. Há somente um que vai salvar esse mundo, gente. E nem esse mundo ele vai salvar. Sabe o que ele vai fazer? Primeiro ele vai reinar sobre esse mundo com vara de ferro. Quem? Jesus. Você lê a sua Bíblia? Ou você está enganado? Ele vai reinar com vara de ferro. Como um ditador militar sobre esse mundo atual. E se você é salvo, você vai poder estar com ele. Por 1000 anos. E sabe o que vai acontecer no final desses 1000 anos? Porque o homem, no seu interior, ele é bom. Ele é? Você já leu a Bíblia? Depois de 1000 anos, sabe o que vai acontecer? Uma união de nações que vão se confederar com Satanás e ir contra Jerusalém.
E sabe o que o Rei dos Reis vai fazer? Ele vai mandar que o fogo saia do céu e que destrói todas essas nações, toda essa união. E depois sabe o que vai fazer com todo esse mundo? Ele vai fazer uma fogueira santa. E vai queimar tudo. Agora, se você acha que esse mundo é seu lar, talvez você sente um pouco de tristeza. Mas eu dou glória a Deus que esse mundo não é meu lar. Já viu Nova York? Você vê lá Central Park, é lindo. Tem tanta perversidade por trás de tudo isso acontecendo. Califórnia, San Francisco, Miami. Já foi várias vezes para Miami. Não tenho vontade de morar lá não. Eu vou para São Paulo, Rio. Graças a Deus esse mundo não é meu lar. Eu estou procurando um outro lar. O mesmo que esses homens sábios estavam procurando. Um celestial, feito por Jesus Cristo, onde a luz da cidade é a luz dele. Graças a Deus, à noite eu e minha esposa podemos deitar nossas cabeças nos travesseiros. Gente, 9 filhos sendo criados num mundo desse. Você acha que eu e a minha esposa não entendemos a realidade que estamos vivendo hoje? O mundo hoje não tem como discernir entre homem e mulher. Não sabe nem definir. E aí vem casos de processos com pastores que falam isso. Que mundo que estamos hoje em dia. É muito bom poder olhar para a Lindsay, a loirinha. Não sei, talvez ela faz parte da raça que Hitler estava fazendo. Sei de onde veio isso, tem que vir da mãe, né? Não veio de mim. A Jody está olhando para mim, só você é vira-lata, rapaz. Mas olhar para aquela menininha lá e falar do Senhor Jesus Cristo. Nessa época, não, Papai Noel. Ou como é bom poder falar do Senhor Jesus Cristo para a criança. Criança, você está crescendo numa cultura, numa sociedade louca. Já perdeu o juízo. Mas deixa eu te apresentar o Mestre, o Salvador, que fala a verdade, que nunca vai mentir para você. Que se você seguir a Ele, você pode crescer saudável, pode crescer, casar-se com uma pessoa temente de Deus, amém? E mesmo com a perversidade desse mundo, você pode viver em paz. Até que o Senhor Jesus voltar. Mesmo se vier sobre nós a perseguição, é Jesus Cristo que dá paz. Esses homens sábios, eles entenderam isso. Por último, nós temos um outro grupo aqui. Uns humildes guiados aqui. Quem são esses humildes? Olha por favor verso 13. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E permanece até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Isso que o mundo quer fazer com seu filho. Amém? Eu falei da Lindsay. Sabe o que o mundo quer fazer com ela? Desculpa, eu não conheço. E é uma tristeza que eu até conheço esse nome. Eu não conheço muito o nome de artista brasileiro. O brasileiro também. Mas tem essa Taylor Swift. Não sei se você sabe quem que é. Um loiro perverso. Uma mulher de vida. Lá nos Estados Unidos. Uma cantora lá. Ela não começou assim. Sabe, aquela moça, ela começou cantando na igreja. Loirinha, bonitinho. Cantando as músicas da igreja. Eu diria, olha ela hoje, mas não olha, nem olha. É tão perverso, tão triste. É o que o mundo quer fazer. E até pior, que pôr na mente dela que talvez você nasceu menino. Que pôr na mente dela.
o mundo que perverter a mente da minha preciosa filhinha. E não somente ela, mas esses meus filhos, seus filhos. Mas nós não sabemos de nada, né? Nós somos assim, pessoas humildes, caipira até, esses crentes, o que eles sabem? Eu sei que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu sei que Deus olha para os pequenos, assim como Ele olhou para Davi, o pastorzinho. Você lembra? Jesus veio de Belém, uma cidade o quê? Não igual os escribas queriam apresentar, uma cidade humilde, nada não. Deus olha para as crianças, Deus olha para o homem humilde. O mundo está lá tentando pegar todo o dinheiro, o poder que pode. Um mordendo o outro, um matando o outro. Cada mentira saindo, perversidade, um pisando no outro. A política, toda aquela sujeira. E o Senhor está no trono dele procurando o quê? Um homem simples que teme a sua palavra. Tem Noé. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou descer aqui e falar para ele que vai chover. Algo que nunca aconteceu, gente. Até então, a umidade saiu do chão. Chega lá e fala, Noé, vem conversar comigo. Interessante, a Bíblia não dá muitos detalhes, mas obviamente Noé já tinha ouvido a voz dele. Que ele não estranhou com a voz, amém? Lembrando que naquele tempo não tinha Bíblia, amém? O Senhor falava com a pessoa. Audivelmente. Então, não seria melhor? Gente, se fosse só assim, você poderia esquecer, amém? Ou duvidar, foi assim que ele falou mesmo? Hoje em dia, você não precisa duvidar nem esquecer. Está escrito aqui, preto e branco. Falou, vai chover. A ciência até hoje, querendo discutir isso, debater isso. Se teve um dilúvio mesmo, mundial. Gente, os sinais, as provas que quem tem disso são muitas. Quem nega, nega porque esquecer é estúpido mesmo. Está negando o que está na sua frente. Amém! Mas ele pegou um homem que ele conhecia como um homem de fé e falou, agora eu quero que você nos próximos 120 anos vai construindo uma arca. O que é uma arca? É um navio? Não. Eu vou te explicar aqui como eu quero. Ele fez. E todo mundo criticando. Todo mundo falando contra ele. Você é louco, rapaz. O que aconteceu? Perdeu o juízo. Imagina que naquela época se tivesse Face, se tivesse Instagram. Os vídeos que ia sair dessa. O velho lá. Com os filhos dele. Fala que vai cair água do céu. Os nossos cientistas já provaram que isso não vai acontecer, nunca aconteceu. Até que parece que eu senti água. Estou ficando louco que nem aquele velho lá. Vou para casa. E antes de chegar em casa já começou a cair a água. Porque Deus nunca mentiu. Ele não mentiu para José. Aqui no verso 3, em Mateus 2:3, e tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te informe. Pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Verso 14, levantando-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e foi para o Egito. E lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo do Egito, chamei o meu filho. Eu acho interessante que sim, ele recebeu a revelação num sonho. Mas a revelação foi baseada no quê? Na palavra de Deus. Se você receber alguma coisa no sonho, ela tem que combinar com a palavra de Deus. Amém? Hoje em dia, cada revelação, cada coisa não tem nada a ver com a palavra de Deus. Deus foi guiando esses humildes e assim protegendo não somente eles,
mas seu filho. Olha, verso 19. Mas tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu para José em um sonho no Egito, dizendo: levante-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que buscavam a vida do menino. E ele, levantando-se, tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mas avisado por Deus em sonho, desviou-se para as partes da Galileia, e ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que pudesse cumprir o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Sabe o que é interessante? Você não acha essa citação no Velho Testamento. Foi algo que a Bíblia diz o quê? Para que pudesse se cumprir o que fora dito pelos o quê? Profetas. Um profeta lá atrás, pela inspiração de Deus, disse aquilo. E mais uma vez, ao receber algo num sonho, aquilo que ele entendeu, a revelação, veio com base do quê? Da palavra de um profeta. O pastor vai pregando, se aquilo que ele está pregando está combinando com a palavra de Deus, pode ser em outras palavras, mas se aquilo que está combinando com a palavra de Deus, você deveria prestar atenção. Eu estou aqui hoje no Brasil porque Deus usou vários pastores para pregar a palavra de Deus. E eles não sabiam que Deus estava trabalhando no meu coração, mas Deus foi falando através deles. Sim, eles têm a base aqui, que Deus chama, Ele envia, Ele manda missionários. E Deus foi usando aqueles homens para pregar, e ouvindo aquilo, pude ser guiado por Deus. Olha, o governador poderoso, o que aconteceu? Ele morreu e com certeza ele está no inferno. Esses escribas, esses líderes religiosos mudaram, corromperam a palavra de Deus. Com o tempo, obviamente, também morreram. Onde eles estão? A maioria, segundo a palavra de Deus, tinha que ir para onde? Para a condenação eterna. Não importa se você se chama religioso ou seguir uma religião. Salvação é por crer naquilo que Deus disse e que Ele manda. E aí, esses homens sábios que nós encontramos aqui no terceiro Natal, eles foram sábios, esses estrangeiros bíblicos. Eles eram de longe, mas eles vieram confiando na palavra de Deus. E assim encontraram com o Senhor Jesus. Adoraram a Ele, não a mãe. Deram presente a Ele, não a mãe. E por último nos encontramos o quê? Esses humildes, que foram guiados e protegidos por Deus. Estamos concluindo 2024. Um novo ano está para chegar. Olha o mundo. Olha o que está acontecendo na Coreia do Norte. Olha o que está acontecendo na Ucrânia. Olha o que Putin está falando. Olha o que China está falando. Olha a situação do Brasil. Olha a situação dos Estados Unidos. Olha. Graças a Deus, para mim, nada disso importa. Mas como assim nada importa? Sim, vai ter uma influência na minha vida. Mas sabe o que Deus tem feito até agora comigo? Ele tem me cuidado. O que acontece e não acontece está nas mãos dele. E graças a Deus eu tenho a plena revelação e paz que Ele está me guiando. E Ele está colocando, iluminando os meus passos. Isso não quer dizer que em 2025 não pode acontecer tragédia na minha vida ou na minha família. Mas se vier, que Deus dê graça, que Deus nos ajude a aguentar para a glória dEle. Porque nós estamos falando de um Deus, irmãos, que sim, nasceu em carne. Mas é um Deus que deu sua vida por nós. Um Deus que permitiu que fosse torturado por nós, por nossos pecados. E é o mesmo Senhor Jesus que vai voltar para nos buscar.
Agora, nesse o terceiro Natal, são essas as personagens que nos encontramos. Você se encontra em uma delas? Você é o governador poderoso achando que você é dono de sua vida? Não faça igual Herodes. Não tenta tirar a presença de Jesus da sua vida. Não seja igual os religiosos, manipulando, torcendo, corrompendo a palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus assim como está escrito. Pela fé, você não precisa entender tudo. Ele é Deus. Os estrangeiros bíblicos vieram de longe, mas eles vieram com a palavra. E eles eram homens sábios. O que tem esse gringo aí falando? Eu não tenho nada. Mas Deus tem algo para você. A plena, absoluta verdade. Fundamento sobre o qual você pode sim estabelecer sua vida. Numa sociedade, cultura mundial totalmente perversa. E por último, você pode ser esse humilde. Esse carpinteiro não reconhecido pelo mundo, mas protegido, abençoado e guiado por quem? Por Deus. Eu quero ser esse. Eu quero ser esse. Eu quero que meus filhos sejam esse. Eu não quero ser conhecido nesse mundo. Né? Eu já até tentei fazer algumas coisas para poder pregar mais. Achei que eu ia colocar algumas coisas no Insta. E acabei não indo para frente. Sabe por quê? Eu não me sinto bem em me publicar. Esse aqui eu quero publicar. Deus não me deu um ministério internacional. Sabe onde Deus me deu o ministério? Aqui em Pouso Alegre. Eu estou contente com isso. Eu quero ajudar você. Eu quero te falar hoje à noite que a melhor vida que existe é do humilde que siga ao Senhor Jesus Cristo.